Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E esse nosso encontro é para falar com o secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt. Secretário, muito obrigada, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Vamos fazer um bom debate aqui. Ótimo. Participa dessa nossa conversa, claro, o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Muito obrigado, secretário. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação, uma excelente conversa aí ao longo desses próximos minutos aí. Tá ótimo. Então, vamos lá. Secretário, eu queria passar a palavra para o senhor dar uma explanação inicial, mas já queria deixar uma indagação, porque o senhor sabe, nós aqui do mercado financeiro, os investidores, de um modo geral, estão sempre muito atentos e preocupados com a questão fiscal. Né? Então, isso move o mercado para cima e para baixo com muita intensidade. Né? E a gente teve agora recentemente essas manifestações de rua com a posição um pouquinho mais aguerrida, digamos assim, do presidente Bolsonaro, que deixou todo mundo com medo. Depois veio a carta, o pessoal avisou um pouco. Fica esse vai, não vai? Eu queria também que o senhor falasse um pouquinho como é que ficam essas suas expectativas também para cima e para baixo, já que, por um lado, tem dados fiscais mais fortes do que o esperado, o que é uma coisa boa, mas, por outro lado, tem toda essa insegurança política. Então, eu queria que o senhor nos falasse como é que o senhor lida com isso e pode passar alguns números iniciais, se o senhor quiser. Ok, obrigado, Denise. Obrigado, Zé Márcio, de novo pelo convite. Então, eu queria iniciar com um panorama justamente nesse sentido, assim, para a gente não perder em perspectiva os avanços que nós conseguimos e o que foi possível alcançar num cenário bastante difícil, que foi o cenário da pandemia. O Brasil, quando a gente compara com os nossos pares, teve um bom desempenho do ponto de vista econômico, se a gente comparar o ano de 2000, o acumulado do ano de 2020 com a perspectiva para o ano de 2021, a gente vai ter aí um crescimento acumulado de mais ou menos 1,2%, o que é bastante raro entre os países com as nossas características. Somente, assim, de alguns países selecionados, somente Turquia e Indonésia tiveram um crescimento acumulado nesse período melhor que a gente. E esse crescimento econômico também veio na esteira de uma recuperação muito rápida da questão fiscal. Nós tivemos um déficit primário de 10% do PIB em 2021 e estamos com a perspectiva, nesse momento, de um déficit primário de 1,8%. Do PIB para a gente teve 10% em 2020, perspectiva de 1,8% para 2021. A gente sabe, no setor público, isso a gente aprende nos bancos da universidade, sobre a rigidez para baixo do gasto público. Assim, o gasto público, depois que ele é criado, é muito difícil de ser reduzido. E a gente, nesse período de pandemia, foi capaz de, em 2020, fazer uma política fiscal ativa, como muitos países tiveram que fazer para o combate à pandemia. Gastamos 7% do PIB em despesa primária, e esse ano a gente está com uma previsão ali na casa de 1,6% do PIB, mesmo enfrentando um período mais severo da pandemia. A gente teve a capacidade de enfrentar essa questão da rigidez para baixo dos gastos e trazer o financiamento do combate à pandemia em 2021, um período mais severo da pandemia, com despesas muito mais focalizadas, com despesas muito mais direcionadas e um nível muito menor, aí um pouco mais de 20% do que nós gastamos o ano passado. Essa rigidez na diretriz que foi estabelecida para o combate à pandemia, mantendo exclusivamente as despesas de combate ao Covid como despesas extra-teto, e todas as demais despesas respeitando o teto dos gastos. A surpresa positiva que a gente está tendo de arrecadação, e é importante de dizer que a gente não nega que a inflação está tendo um efeito positivo sobre a receita, mas também está tendo um efeito positivo sobre a receita. O crescimento econômico, as sucessivas revisões do crescimento econômico de 2021 foram revistas para cima, isso ajuda a receita. Eventos mais pontuais que ajudam a tributação sobre ganho de capital, por exemplo, tudo isso está ajudando a gente a ter sucessivas surpresas do ponto de vista da arrecadação e também a receita que não é a receita
a receita administrada pela Receita Federal, que a gente chama receita tributária, a gente também está tendo surpresas de arrecadação na receita não administrada, nas receitas de concessão, na receita de dividendos. Então, todo esse cenário de recuperação da receita com a despesa controlada sobre um novo arcabouço fiscal, diferente do arcabouço fiscal que nós tínhamos no ciclo da commodity, no grande ciclo de commodities anterior, onde nós tínhamos receitas que cresciam pelos ventos favoráveis, mas com uma meta de primário, nosso compromisso era somente entregar a diferença entre a receita e a despesa, que é a meta de primário. Se a receita está tendo uma surpresa positiva, a despesa pode ir atrás e ela segue crescendo e as metas seguem sendo cumpridas, só que com um estabelecimento de despesas cada vez maiores, que depois são muito rígidas para serem reduzidas. No cenário atual, a gente tem esse estrito cumprimento da regra do teto dos gastos, mesmo com o enfrentamento da pandemia, e uma surpresa de arrecadação. Essa surpresa de arrecadação, quando não é acompanhada pelo crescimento da despesa, ela se transforma em ganhos de resultados, em ganhos para a solvência fiscal. O que eu estou querendo dizer? Independente da discussão que a gente está tendo, se é uma discussão de esse ciclo é longo, se esse ciclo é curto de commodities, se a gente está tendo ganhos de inflação, se há eventos pontuais que estão ajudando na arrecadação, independente disso, o ganho que a gente tem agora se materializa em melhora fiscal, porque ele automaticamente vai para o resultado e reduz a nossa dívida. Então, esse cenário com o teto finalmente entregando seus resultados macro. O teto foi muito importante, o teto dos gastos desde 2017, para incentivar reformas, para racionalizar algumas atividades do Estado, foi fundamental para a melhoria das expectativas lá em 2017, mas a despesa primária continuava na faixa de 19 e alguma coisa por cento do PIB, 19,3% do PIB em 2018, 19,5% em 2019. Aí veio o teto dos gastos, foi para 26, que é esses 19 e alguma coisa mais o 7 que eu tinha falado de combate à pandemia. 19% esse ano. Para o ano que vem a gente está prevendo 17,5%. O teto dos gastos vai efetivamente promover uma redução da despesa como proporção do PIB, uma das primeiras vezes na nossa história que a gente vai ter uma redução da despesa como proporção do PIB em valores tão significativos. Então, a gente tem esse cenário onde os instrumentos fiscais fizeram o seu trabalho, entregaram os resultados, estão entregando os resultados pretendidos. A gente tem uma clara mudança na velocidade de crescimento de uma série de despesas. No caso da Previdência, a gente tem uma redução expressiva na velocidade de crescimento, e isso ainda não incorporando valores mais significativos da reforma da Previdência. A gente teve um crescimento ao ano do valor de 2018 em relação a 2016 da Previdência, de 4% do PIB, em termos reais. De 2022 para 2018, de 2018 para 2022, a gente está prevendo crescimento em 0,5% do PIB. Um resultado importante que a gente tem trazido, em menos de um ano, o déficit do regime geral de previdência pós-reforma caiu 10% ao déficit do regime geral de previdência. Então, a gente tem um estoque de medidas que estão trazendo seus resultados agora e estão colocando uma foto da situação fiscal que é mais favorável do que se imaginava. A gente está revisando sucessivamente para baixo o déficit previsto para 2021, a gente está com a projeção de déficit no orçamento do ano que vem de 0,5% do PIB. E a gente tem que entender que, sim, se há alguns ruídos, se há algumas discussões, a gente tem que colocar, ter muito claro, não pode deixar que esses ruídos mascarem as melhoras que foram feitas. Da mesma forma que a gente não pode deixar que essa melhora que a gente obteve sirva de fundamento para um relaxamento fiscal absurdo. Então, a gente tem que ter cautela ao tratar da melhora fiscal que nós tivemos, porque a trajetória que o Brasil tem de consolidação fiscal é muito longa. O Brasil é um país que tem uma dívida muito maior que a dos seus pares e, historicamente, uma dívida mais cara que os seus pares. Então, por mais que nós tenhamos
temos conseguido trazer de volta as curvas do fiscal para o patamar pré-pandemia, inclusive, eu acredito que ao final do ano que vem nós vamos estar com uma capacidade de geração de resultado primário até melhor do que nós tínhamos antes da pandemia, mas isso não pode ser motivo para nós relaxarmos no processo de consolidação fiscal do Brasil, porque, como eu disse, o nosso caminho é longo, porque a nossa dívida é grande e o custo é elevado. Eu acho que isso tudo tem que estar claro para toda a nossa sociedade, e o balanço difícil é esse: reconhecer que nós tivemos avanços institucionais, esses avanços institucionais estão trazendo resultados, e esses resultados não nos dão liberdade para ser lenientes com a política fiscal. Veja, por exemplo, o caso das eleições do ano que vem, é um exemplo que eu tenho destacado. O Brasil foi um dos poucos países capazes de fazer reformas estruturais durante o período da pandemia. A gente aprovou a emenda constitucional 109, a gente aprovou a lei complementar 173, lei complementar 178, promovemos alterações, várias alterações de marcos regulatórios que são market friendly, que vão trazer melhores condições de mercado. Quando a poeira baixar, nós veremos um país institucionalmente mais forte nas suas regras. Um exemplo que eu gosto de dar: muita gente fala, quando acabaram as restrições da lei complementar 173, que foi a lei que fez as transferências emergenciais para os estados e impôs algumas restrições durante o período da pandemia. Por exemplo, a proibição de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado e de concessão de aumentos de salários. Quando acabar isso, vai haver uma farra de aumento de salários por parte dos governadores. Pode ser que haja aumentos, reposições salariais para os governadores, mas isso se dará em bases legais totalmente diferentes das que nós tínhamos nas últimas eleições. A gente conhece casos de aumentos de salários que foram dados no último ano de mandato, com todas as parcelas fora daquele mandato. E aí o agente público que deu esse aumento totalmente fora do seu mandato não foi reeleito, e todas as parcelas ficaram como ônus para o seu sucessor. A gente conseguiu vedar esse tipo de comportamento. A gente promoveu uma alteração na LRF que hoje só permite que aumentos sejam parcelados se todas as parcelas estiverem dentro do mandato, e ainda com uma certa antecedência em relação ao período do pleito. Então, nós estamos, e isso tem ajudado, essas restrições que foram impostas no âmbito da Lei Complementar 103, tem ajudado, junto com a recuperação econômica, a melhorar consideravelmente o resultado dos estados, e aí a gente precisa ter muita prudência para tratar também da melhoria dos resultados dos estados, porque a gente sabe o quão tênue podem ser esses períodos de melhora. O que eu queria destacar era isso: assim, a gente tem alguns desafios em aberto para esse orçamento, a questão do tratamento dos precatórios, esse 0,5 que nós temos projetado é um número que contempla a totalidade do pagamento dos precatórios no orçamento do ano que vem, um valor na ordem de 89 bilhões de reais, que representa, em relação ao que nós tivemos em 2021, o valor do crescimento da previsão de precatórios de 2022 em relação a 2021 é exatamente do tamanho do orçamento do Bolsa Família, ou seja, os precatórios cresceram um Bolsa Família. Então, precisa uma discussão de uma revisão desse programa social, vai passar necessariamente pela discussão dos precatórios, e é importante que haja um alinhamento dos poderes, porque a discussão de precatórios é uma discussão que envolve o executivo, que tem que efetuar o pagamento dessas sentenças judiciais, do legislativo, que vai tratar dessas regras, o judiciário, que tem todo o processo nas mãos de inscrição desses valores, dessas sentenças judiciais. Então precisa de uma grande concertação entre os poderes, precisa ter uma harmonia entre os poderes para que os grandes problemas sejam endereçados. E é isso que a gente está buscando, porque esse sólido cenário fiscal que nós temos, que eventualmente nos dá margem de manobra para algumas medidas, ele precisa ser
preservado, ele precisa ser entendido como uma base muito importante sobre a qual a gente vai construir um crescimento sólido da segurança para a sociedade, e esses problemas precisam ser endereçados, muitos deles precisam ser endereçados com a harmonia entre os poderes. Por isso é muito importante que a gente siga com esse cenário mais calmo que nós tivemos a partir do final da semana passada. Secretário, essa questão dos precatórios é uma questão que está na ordem do dia, está gerando uma enorme instabilidade, uma enorme incerteza aí para as pessoas. Qual é a melhor solução, na sua opinião, para essa questão dos precatórios? Você tem 3 possibilidades, né? Você tem a solução via a PEC que está no Congresso, que foi enviada pelo governo, você tem a solução via tirar os precatórios do teto, e tem a solução via Justiça. Exatamente. Na sua avaliação, qual é a melhor solução e por quê? Olha, a gente desenhou a PEC que foi enviada para o Congresso, ela não era uma questão, ela não estava endereçando o problema de 2022, ela estava endereçando um problema permanente. A velocidade de crescimento da despesa com precatório, ela tem crescido de uma maneira muito expressiva. Em 2016, nós gastamos 30,3 bilhões de reais em precatórios. 6 anos depois, esse valor triplicou. Esse valor chegou a quase 90 bilhões de reais. Então, por mais que muita gente aponte que o pagamento dos precatórios nesse orçamento seria factível se não houvesse outras demandas, e até mesmo essa premissa ela já pode ter ficado mais frágil em função das surpresas inflacionárias que precisam ser incorporadas na peça orçamentária do ano que vem. Ainda que a gente vá e execute o orçamento desse ano com o precatório como a gente está tratando, no orçamento que nós fizermos em 2022 para 2023, essa despesa já vai consumir um pedaço muito expressivo, inviabilizando eventualmente algumas políticas públicas. Por isso que a nossa proposta, ela é uma proposta que trata de mais questões relativas aos precatórios e promove alterações importantes em outros aspectos que viabilizam o tratamento dessa despesa em bases mais longas, para períodos mais longos. Por exemplo, a gente trata da questão do encontro de contas, da possibilidade da União fazer um tratamento, e não é um encontro de contas no caso da União, estados e municípios, é um depósito desse valor de que os estados teriam direito em caso dessa discussão, porque a gente tem que ter, os estados têm uma dívida com a União, que vem da Lei 9496, que vem de uma série de outros fatores, e agora a União tem um crédito contra esses estados. Assim, do ponto de vista financeiro, nada mais justo do que se fosse feito um encontro de contas sobre isso. Do ponto de vista dos agentes privados, aí eu estava falando no caso de estados e municípios, mas do ponto de vista dos agentes privados, a gente tem uma série de agentes que estão na dívida ativa da União, que já foram para a última instância de cobrança dos créditos que a Fazenda Pública tem contra eles. E, eventualmente, esses agentes públicos têm precatórios a receber. Nada mais justo do que fazer esse encontro. Então, esses aprimoramentos estão feitos na PEC que o governo propôs, além da questão do parcelamento, que nada mais foi do que tratar os instrumentos que já estavam lá na Constituição para parcelamento e que não estavam mais sendo funcionais. A gente tem um parcelamento hoje já previsto na Constituição, independente de qualquer PEC, que são parcelados os precatórios que tem uma proporção superior a 15% do valor total dos precatórios. Esse valor de 15% do valor total de precatórios, ele é muito grande quando a gente tem volumes muito grandes de precatórios. A gente estaria aí falando de um precatório da casa de 14 bilhões de reais para ser 13, 14 bilhões de reais para poder ser parcelado. Ou seja, é um percentual que não é binding, ele não oferece uma restrição
parcelamento. Então, o princípio da nossa PEC foi usar os instrumentos já conhecidos, aprimorar os instrumentos já conhecidos. Se a sociedade entender que outra maneira, eu acho que o importante nós colocamos a discussão na mesa com a nossa PEC e a gente defende o modelo da nossa PEC. Se outro modelo vier a ser entendido como melhor, eu acho que a gente tem que estar aberto para discutir uma solução via CNJ que até não teria como abarcar todos os aspectos da PEC que a gente está trazendo, mas que tivesse eventualmente a vantagem de não ter que passar pelo trâmite de uma emenda constitucional, poderia ser uma boa alternativa também. Eu acho que por isso que é importante a gente ter uma ampla discussão, analisar as propostas que estão na mesa. A gente entende a nossa PEC como a melhor alternativa, a alternativa que engloba mais aspectos reformuladores da questão do precatório, mas outras alternativas também têm sua vantagem, como essa, eventualmente, se fosse possível, a gente fazer um endereçamento da questão mais para o curto prazo, sem ter que passar por uma tramitação de uma emenda constitucional, que é sempre algo muito denso, muito complicado. Secretário, o senhor falou algumas semanas atrás que seria importante que caminhassem juntos, né? Tanto a votação da PEC quanto essa decisão do CNJ. E depois das manifestações, houve toda uma tensão de que esse atrito entre os poderes poderia botar água aí nessa negociação com o CNJ. Se essa negociação com o CNJ aqui regularia o aumento dos precatórios à inflação do ano anterior, é isso, né? Esse acordo da CNJ. Se isso não sair, tá ok também? Daria certo se for só através da PEC? Isso deixa o senhor também tranquilo? As coisas hoje elas estão andando dessa maneira, estão andando em paralelo. As discussões da PEC estão sendo feitas. Semana passada teve audiência pública da CCJ, como manda o figurino, para que a PEC venha a ser apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, está andando, e as discussões com os demais poderes também estão sendo feitas, as discussões estão sendo tratadas de um possível andamento no CNJ. A PEC, por si, resolve, como eu disse, uma série de outros problemas, um pacote mais amplo de questões que não poderiam ser atacadas pelo CNJ, simplesmente porque o CNJ não tem a competência de tratar de certos aspectos constitucionais que a gente está tratando lá na emenda constitucional. Mas é isso, assim, a nossa PEC ela é um modelo suficiente, a solução estrita via CNJ, e aí é importante a gente lembrar que o próprio presidente Fux falou que a solução CNJ é algo que ainda está sendo amadurecido, e até para se entender até onde pode ir essa decisão, mas ela, como eu disse, ela tem restrições em relação à PEC. A PEC tem muito mais flexibilidade. Por isso que é importante a gente andar com as duas soluções, a gente ter esse alinhamento entre os poderes, para que a gente não fique premido lá na frente por ter botado todos os ovos na mesma cesta e, eventualmente, a gente não ter nenhuma solução. As duas soluções endereçam o problema para 2021, e aí a gente tem que caminhar com elas e ver qual é melhor a gente assumir quando elas estejam mais maduras. Secretário, quer dizer, o Ministério da Economia enviou para a Câmara um projeto de reforma do imposto de renda, um projeto extremamente importante, quer dizer, tiveram várias mudanças lá da parte do relator, né? Minha pergunta é o seguinte: como é que vocês estão vendo esse projeto que foi aprovado? Existe uma enorme discussão sobre aumentou a carga tributária, não aumentou a carga tributária, ao mesmo tempo que muitos agentes estão dizendo que teve um aumento de carga tributária. Tem muitos agentes que dizem que, na verdade, vai diminuir a arrecadação tributária com essa nova reforma. Como é que em quem que a gente deve acreditar? Em quem diz que aumentou a carga tributária ou em quem diz que não, que, na verdade, vai diminuir a arrecadação tributária? Sem eu
me enviesar pelo viés, meu viés fiscalista, eu diria o seguinte: bom, se estivesse aumentando a carga tributária, não que a gente queira aumentar a tributária, mas a carga tributária, mas se estivesse aumentando a arrecadação, seria, para o resultado primário, seria melhor e os estados não estariam brigando. Assim, a gente tem uma parte dos ruídos envolvidos na discussão da reforma do IR, é que os estados sentem que estão perdendo a arrecadação. Se os estados estão perdendo a arrecadação, é difícil dizer que a gente esteja tendo um aumento da carga tributária. O que a gente tem é, naturalmente, um rebalanceamento dessa carga entre os agentes. A gente tem uma revisão da tabela do IRPF, que diminui a carga tributária sobre a classe média, principalmente, e a gente tem um aumento da tributação sobre dividendos, que aí pega as pessoas que têm um nível de renda mais alto, que acabam recebendo dividendos. Então, do ponto de vista pessoal, a gente vai ter algumas pessoas que estão tendo redução da carga tributária, algum segmento que pode está tendo um aumento da carga tributária, mas, no geral, a gente está tendo uma redução da carga tributária, porque a discussão está qual está sendo o tamanho da redução de receita do pacote como um todo. Um ponto que a gente tem frisado em relação a essa perda de arrecadação, dessa eventual perda de arrecadação, é que, assim, a gente precisa ser comedido. É difícil ainda a gente falar sobre o desenho final dessa reforma. A gente sabe que teve uma série de relatórios que foram apresentados, várias versões que foram apresentadas desde do projeto de lei original até o que foi aprovado, e a gente sabe que ao longo dessa tramitação teve relatórios que geravam mais perdas de arrecadação, esse último gerava menos perdas de arrecadação, e outros relatórios que foram apresentados ao longo do processo de tramitação da Câmara. Mas é difícil a gente cravar qual é o modelo, porque ainda vai ter uma longa discussão no Senado, e é legítimo que o Senado traga as suas contribuições, as suas considerações sobre a proposta. Mas um ponto que a gente tem destacado é: se a gente está discutindo, em alguma medida, uma redução de carga tributária no âmbito desse projeto de reforma do IR, é porque a gente fez uma parte significativa de um avanço do nosso dever de casa, que é um ajuste nas contas, um ajuste nas despesas, que está em curso. Mas como eu disse no início, a gente tem que ser muito parcimonioso, muito cauteloso. A melhora que nós tivemos não nos dá margem para ser absolutamente ousados no tratamento da arrecadação, quanto na geração de novas despesas. Secretário, quer dizer, o Ministério da Economia priorizou a reforma do imposto de renda, quando no Congresso existiam 2 projetos aí de reforma de imposto sobre bens e serviços que supostamente eram muito mais amplos. Qual foi a razão pela qual o Ministério da Economia decidiu priorizar um projeto de reforma do imposto de renda, em vez de seguir nessa trajetória que muita gente acha que é a trajetória correta de fazer uma grande reforma no sistema de impostos sobre bens e serviços? Esse é um tema importante. Assim, a gente enviou a proposta de criação da contribuição sobre bens e serviços, tratando apenas de tributos federais. A reforma do imposto de renda está sendo um dos pontos de maior discussão, são exatamente a questão dos impactos federativos. E aí a gente tem as primeiras pistas sobre as dificuldades que a gente tem de uma reforma ampla. Assim, uma reforma ampla, com uma ampla discussão federativa no Brasil, é algo extremamente importante, algo que precisa ser feito, algo que urge há bastante tempo, porque a gente vê muitas discussões, e aqui do ponto de vista do Tesouro, a gente vê muitas discussões federativas que precisam ser endereçadas, e o não endereçamento dessas questões vão gerando judicializações, vão gerando entraves nos processos, na relação entre o governo federal
estados e municípios que são disfuncionais e que dificultam o bom andamento da gestão das contas públicas. Nesse cenário, uma reforma ampla que envolvesse toda uma discussão federativa da tributação, a meu ver, a minha visão muito pessoal, é que ela tenderia a ter uma dificuldade muito grande de ser aprovada e, principalmente, uma dificuldade muito grande de ser aprovada sem um ônus muito grande para a União. Assim, eu participei diretamente de reuniões com secretários de Fazenda, alguns, acho que foi no ano passado, e os pleitos para a discussão de uma reforma ampla que envolvesse os impostos estaduais eram em patamares elevadíssimos que a União teria que entrar transferindo recursos para os estados, criando fundos. Era um patamar de demandas dos estados para se disporem a discutir os seus tributos juntos com o da União numa reforma ampla, demandavam valores que eram impraticáveis para a União sustentar no âmbito dessa reforma. Dessa forma, assim, é muito importante para andar uma reforma ampla, é preciso que haja uma concertação, uma convergência de todos os atores envolvidos, para que a carga de um redesenho não caia apenas sobre um dos entes. Então, nesse sentido, dada as dificuldades de chegar no curto prazo a esse desenho, optou-se por uma reforma onde a gente tratasse mais focadamente apenas dos tributos federais. Nós nunca teremos uma discussão mais ampla, não vejo assim. Eu acho que a reforma da Previdência nos ensinou, e eu já tenho bastante tempo de setor público para ter aprendido isso, que o tempo das coisas no setor público ele é um pouco diferente, sabe? A gente preparando a sociedade paulatinamente para essas mudanças. A reforma da Previdência, ela iniciou com uma discussão se havia déficit da Previdência ou não, e acabou com uma parcela significativa, a maioria da população brasileira apoiando a reforma da Previdência. No caso de uma reforma tributária que envolva os entes federados, eu acho que a gente precisa fazer esse mesmo processo. Uma ampla discussão, de toda a sociedade, para ver a distribuição da carga, a distribuição das responsabilidades pelas políticas públicas entre os entes federativos, e entrarmos nessa discussão sabendo quando ela termina, e não entrarmos numa discussão ampla, federativa, sem saber como ela termina, sem conseguir avançar em outros pontos que nós conseguiríamos avançar se a gente fizesse essa discussão, primeiramente, por exemplo, na arrecadação dos impostos federais. Então, a gente decidiu ir por esse caminho onde a gente acredita que consegue fazer entregas, do que entrar numa discussão ampla onde a gente não sabe quando a gente vai conseguir gerar essa percepção da sociedade, da importância e um consenso para que essa reforma mais ampla seja aprovada. José, já estão chegando aqui algumas perguntas da audiência, tá? A hora que você quiser, você me passa a bola que eu faço a pergunta aqui para ele, tá? Mas pode seguir aí se você ainda tiver coisa para perguntar. Não, só tem uma pergunta, quer dizer, depois eu faço para você. Ainda nessa questão da reforma, da grande reforma de imposto sobre bens e serviços, inclusão de estados e municípios, esse tipo de coisa, existe na proposta quer dizer, que o ministro Paulo Guedes sempre fala, quer dizer, existe a ideia de você juntar os impostos federais e criar um incentivo para que os estados se acoplem a esse IVA federal. Como é que existe? Qual é o incentivo que é criado para fazer com que, eventualmente, os estados acabem se acoplando e gerando um IVA a nível nacional? Eu acho que, assim, a ideia do IVA dual e que os estados vão se acoplando posteriormente, ela tem essa vantagem da gente não ter que resolver todos o reequilíbrio federativo de um modelo para o outro de uma vez só. Então, assim, a União estabeleceria o seu IVA,
e aí haveria um patamar de alíquota ao qual os estados poderiam se acoplar a esse sistema, para que, e eu acho que o grande incentivo para isso seria esse processo começando a entrar, alguns estados já adotando esse modelo, e apresentando resultado, outros estados viriam e acabariam assim acelerando esse processo de criação de um IVA nacional a partir da adesão voluntária dos entes. Eu vejo muita dificuldade nas discussões federativas, porque, assim, do nosso ponto de vista, a gente vê que muitas das discussões federativas no Brasil são resolvidas com a alocação de mais recursos da União para estados e municípios. Quando a gente tem um modelo onde essa adesão é voluntária, a gente consegue superar esse entrave inicial dessas discussões e que acabam dificultando bastante os avanços mais rápidos dessa pauta. Zé, então posso tocar daqui... Abre o microfone do Zé, por favor. Posso tocar daqui, então, as perguntas da audiência? Quer falar? Pode, por favor. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, secretário, do Rômulo. Ele diz, qual o impacto esperado pelo Tesouro dos depósitos remunerados para os próximos anos? Impactará as compromissadas e a dívida de curto prazo? Olha, esse é um debate muito interessante que a gente vai começar a ver a partir de hoje. Eu acho que a partir de hoje já tem a mudança na regulamentação do Banco Central. Esses depósitos voluntários, eles tendem a enxugar a liquidez sem o lastro em títulos públicos, porque as operações compromissadas, elas enxugavam a liquidez utilizando como lastro os títulos públicos e acabam se refletindo na dívida pública. É difícil de dizer de antemão qual vai ser a adesão do mercado ao novo instrumento. Acho eu acho que esse instrumento, eu acho que esse é o mais importante dessa questão, esse instrumento é um instrumento de política monetária. Então, ele não é um instrumento de tratamento das questões fiscais. Se eventualmente a gente tem algum efeito de segunda ordem nas estatísticas de dívida, eu acredito que essa seja de fundo a preocupação, ele tem que ser tratado como um efeito de segunda ordem, é o Banco Central atuando com os instrumentos que tem disponível, e é lógico que é salutar que ele tenha mais instrumentos disponíveis para a condução da política monetária, e é preciso que fique claro quais são os impactos desse instrumento nas estatísticas que acabam refletindo a solvência. Como eu disse, é difícil de dizer de antemão qual vai ser a aceitação do instrumento, em que medida ele pode substituir o volume total de operações compromissadas que nós temos hoje, mas o que é importante deixar claro, e isso vai ser fácil de acompanhar, é justamente o crescimento desse instrumento ao longo do tempo e qual vai ser a redução de compromissados correspondente à migração do recurso que estava compromissado para o depósito voluntário e o impacto disso na dívida bruta. Mas o que é mais importante disso é que isso fique absolutamente transparente. Pergunta do Renato. Qual a chance de vermos um exagerado gasto público em meio às próximas eleições? Pergunta que não quer calar, hein, secretário? Isso assim, eu acho que a gente precisa entender o nosso conjunto de regras como um ativo da nossa sociedade. Essa pergunta é muito importante porque ela reforça o que eu estava trazendo desde o início. O que nós conseguimos evoluir, esse rápido retorno do Brasil para o processo de consolidação fiscal é, em grande medida, a resultado de uma adoção, de uma diretriz de adoção estrita das regras, de adoção estrita das regras fiscais, que viabilizou a gente ter esse retorno rápido
da trajetória de geração de resultados primários, da trajetória da dívida, foi possível a gente reduzir o volume de despesa que a gente teve em 2020 rapidamente para o volume de despesa que nós vamos ter em 2021. A gente, com os instrumentos fiscais que nós temos, respeitando o teto dos gastos, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, o risco de nós termos uma explosão de gastos no ano que vem é muito baixo. E a gente, inclusive, entra num processo, como eu disse, entra num processo eleitoral de 2022 com as instituições fiscais mais fortes, com a Lei Complementar 103, com a Lei Complementar 178, com a própria emenda constitucional 109, que estabeleceu restrições a isso. Os estados vão entrar no processo eleitoral do ano que vem, sabendo que está estabelecido na Constituição que se eles reduzem, se eles têm um nível de poupança corrente, um nível de despesa corrente sobre receita corrente superior a 95%, eles não vão ter garantia da União para tomar empréstimo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a melhoria fiscal que nós temos, tratá-la com muito cuidado, porque muitas vezes essa melhoria fiscal dá uma impressão de que a gente tem grande margem de manobra para fazer uma política fiscal ativa, e não tem. Nós somos um país que está no meio de um processo de consolidação fiscal que promete ser longo, mas nós estamos entrando num processo eleitoral com instituições fiscais, com regramento fiscal mais forte do que nos períodos anteriores. Mas, secretário, olha só, isso que o senhor falou, de que essa melhora fiscal pode dar a impressão de que a gente tem espaço para nos comprometermos com novos gastos, né? Então, é mais ou menos isso que é uma das críticas, ou dos questionamentos, melhor dizendo, né? Uma das questões levantadas em torno da PEC dos precatórios é que ela poderia abrir espaço também para que outros gastos entrem aí e sejam colocados também fora do teto de gastos. Isso assusta o mercado. Eu perguntei aqui ao ministro Paulo Guedes se ele teria como garantir que isso não iria acontecer. Essa possibilidade assusta o senhor, que outras coisas também entrem aí, meio que nessa contabilidade criativa, digamos, e passe nessa brecha que vai ser aberta, que deve ser aberta? Então, vamos falar dos outros cenários possíveis. Mesmo um eventual, falando, obviamente, do ponto de vista hipotético, isso não é a nossa proposta de emenda constitucional. Uma proposta de retirada de precatórios do teto dos gastos. Nós temos procedimentos consolidados, inclusive para essas coisas, inclusive para tratar o que nós incluímos ou o que nós excluímos do teto dos gastos. Na prática, a inclusão ou a exclusão de uma despesa no teto dos gastos, ela pode gerar aumento do espaço ou diminuição do espaço. Por quê? Porque a regra diz que nós temos que voltar a 2016, pegar a despesa total e incluir ou excluir aquela despesa lá atrás e vir corrigindo essa despesa até o presente ano. Se a despesa que nós incluímos cresceu mais rápido que o teto dos gastos, abre-se um espaço. Se essa despesa cresceu mais devagar, diminui-se o espaço fiscal. Então, em relação aos precatórios, hipoteticamente, se for retirado o precatório do teto, o espaço não é infinito. O espaço é claramente delimitado, porque a regra é essa, volta até 2016 e recalcula. Então, não é daí que vem um risco de descontrole, não é daí que vem um risco de descontrole da despesa. Por outro lado, tem a questão que aí, assim, a gente precisa ser transparente, que gerou muito, muito ruído, que é a questão do fundo de liquidação de passivos, que está na proposta de emenda constitucional que nós levamos. Essa da maneira como está lá, da maneira como foi desenhado esse fundo, ele tinha um conjunto de despesas essencialmente para liquidação de passivos. Essa liquidação de passivos, assim, eram despesas oriundas de um processo de redução do tamanho do Estado, de privatização, de venda de ativos, são receitas de redução de ativos que iriam para a redução de passivos, no caso, antecipação de precatórios que tinham sido parcelados. Neste modelo, é um modelo que
que está seguro sobre eventuais vazamentos de despesas para fora do teto. Seria absolutamente ruim que outras despesas fossem incluídas nesse fundo, e isso desvirtuaria completamente a proposta do fundo, que precisaria passar por uma ampla revisão se fosse tratado qualquer outra despesa fosse incluída como possibilidade de aplicação desse recurso. Mas, como eu disse, é um tema que gerou muito ruído e que precisa ser avaliado para que dê a segurança necessária para que a discussão siga andando. Zé, eu vou fazer mais uma pergunta que está aqui, depois eu te passo a palavra para você fazer mais alguma pergunta, ou caso você queira encerrar, tá? O Edu faz a seguinte pergunta, secretário: seria possível a emissão de títulos do Tesouro para governos locais? Ao invés de LTN nacional, seria LTE estados? Por exemplo, emprestar para o estado de São Paulo com taxas variáveis conforme... Agora ele tem ele diminuiu um pouquinho as palavras, eu acho que ele diz o seguinte: com taxas variáveis conforme ente federativo? A gente tem sérias restrições para fazer operações de crédito entre entes governamentais. A gente tem hoje as nossas operações de crédito com entes subnacionais estão restritas a renegociações de dívidas que já foram feitas com esses entes. E a gente trabalha muito mais com a concessão de garantias, e aí é muito importante que a gente tenha muito zelo na condução dessa concessão de garantias. Como a União atua ajudando o Estado. O Estado vai a mercado para tomar uma operação de crédito, e a União entra garantindo aquela operação. Hoje nós temos oferecido essa garantia para os estados com melhores ratings, com rating A e B. Há uma proposta de, eventualmente, a gente ampliar para outros entes, desde que eles assumam uma série de compromissos de ajuste fiscal, mas isso só seria feito para entes com rating C, mas eles têm que assumir um plano grande de ajuste fiscal, que é um plano que seja viável de fazer com que ele deixe de ser rating C e se torne ao mínimo rating B. Então, essa foi uma reforma também que foi aprovada o ano passado, e esse desenho que nós estamos tratando, assim, é o desenho que está operacional ultimamente, e ainda assim a gente tem tido alguns problemas de discussões judiciais sobre a execução das contragarantias que nós temos quando a gente oferece essas garantias. Então, a gente tem que ser muito cauteloso nessa relação de operações de crédito entre entes, para que a gente evite problemas que a gente vem tendo ultimamente, de ter que ficar honrando as garantias sem poder executar contragarantias. Zé, tem mais alguma coisa que você queira falar, ou a gente pode encerrar? Abre o microfone do Zé, por favor. Não, eu quero só fazer vou voltar à questão do fundo, secretário. Uma das coisas que gerou uma certa instabilidade na questão dos fundos foi a inclusão. Essa questão do fundo tem dois lados, né? Um lado que eu acho que é um lado importante, que é o fato de você usar recursos de privatização e concessão para financiar programas sociais. Isso é uma forma de você criar um incentivo para que as pessoas queiram que você aumente o processo de privatização. Você está tentando criar um incentivo para que a sociedade aprove os processos de privatização, que é uma coisa que é sempre muito difícil no Brasil. Mas tem um componente ali, que é um componente que criou muita incerteza, que foi o fato de incluir dividendos de estatais como parte da receita para aumentar gastos sociais. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que, na verdade, quer dizer, como as estatais, quer dizer, o sócio controlador é o Estado, é o governo, é o Executivo, e o Executivo vai estar definindo, pelo menos tendo participação na definição de quanto de dividendo vai ser distribuído. Então, ele está, quer dizer, o Executivo vai ter controle sobre quanto de dinheiro que vai ser arrecadado e de quanto que vai ser gasto. Isso gerou uma certa instabilidade. Quer dizer, como é que você vê esse processo? Existe alguma chance de tirar essa
questão dos dividendos e manter apenas os recursos que é obtidos com a privatização e com concessão de ativos públicos? Isso assim, acho que tem 3 pontos bem importantes na tua questão. O primeiro é muito importante que a gente discuta essa questão do desinvestimento, da desestatização, de uma maneira que ela seja viabilizada. Assim, o Brasil tem uma série de ativos, uma coisa que eu sempre defendi, é que o Brasil, em primeiro lugar, recuperasse a sua capacidade de gerar resultado primário do ponto de vista do tratamento dos fluxos, melhorasse ineficiências na concessão de renúncias de receita, racionalizasse a despesa e fosse capaz de gerar fluxos de resultados mais consistentes. Mas, por outro lado, a gente precisava também se debruçar sobre a nossa dívida pública e fazer um ALM da nossa dívida pública. A gente tem ativos que rendem muito pouco contra um passivo que paga muito juros. E aí voltamos à nossa discussão de logo mais cedo sobre a TLP. A TLP foi um grande avanço nesse sentido, que era um tratamento de ALM que a gente estava dando para o nosso conjunto de ativos e passivos. A partir do momento que a gente tem a possibilidade de dar eficiência para esses ativos e liquidar a dívida, isso seria algo muito importante, porque a gente, nesse caso em particular do pagamento de precatórios, a gente estaria liquidando um ativo para pagar um passivo. Em particular, na questão dos dividendos, é importante a gente notar que lá, como está escrito na PEC, a gente tem uma questão de nível, que é o único dividendo que poderia ser usado para liquidar o passivo antecipadamente, esse parcelamento, seria aquela quantidade de dividendos que excedesse a despesa total da União com as estatais não dependentes. Então, tinha um mecanismo de incentivo para só usar o dividendo para liquidar o passivo, caso a gente estivesse gastando menos com as estatais dependentes. Então, a ideia era que o que fosse direcionado para esse fundo seria só a diferença entre o dividendo recebido das estatais não dependentes menos o que é gasto com as estatais dependentes. Isso procuraria ter uma eficiência nas duas pontas, tanto na despesa com das dependentes, quanto na geração, na lucratividade das empresas não dependentes. E, por fim, um outro ponto que eu tenho destacado bastante também eventuais destinações distintas de liquidação de passivo desse fundo. Se a gente for liquidar, se a gente for dar outra destinação para esse fundo, a gente tem que repensar completamente o rol de receitas que estão sendo direcionadas para esse fundo, porque muitas delas, de fato, não fariam sentido, como é o caso dos dividendos e o caso de concessões. Se a destinação não for liquidação de passivo exclusivamente, o rol tem que ser revisto, e aí eu me alinho totalmente com o teu questionamento. Zé, tem uma pergunta aqui do Juliano, eu queria passar aqui para o secretário. Ele diz o seguinte: estamos vendo um aumento da emissão de LFTs recentemente e menor a emissão de pré. Se essa estratégia seguir até o final do ano, é provável que a PAF tenha que ser revisado. Como você enxerga isso? A gente está... o PAF, né? Assim, de fato, a gente ficou em alguns leilões nas últimas semanas. A gente entrou com volumes muito baixos, porque a gente não queria adicionar estresse no mercado, que já estava um mercado bastante tensionado. Em primeiro lugar, isso só foi possível porque a gente teve uma capacidade, eu posso falar isso com naturalidade porque eu não tinha chegado aqui ainda. Então, o Tesouro administrou muito bem a dívida desde o momento de maior estresse no segundo semestre de 2020, de modo que conseguiu recompor o seu colchão de liquidez. Posteriormente, nós adotamos outras medidas que vêm reforçando esse colchão de liquidez, como a própria emenda constitucional 109, que trouxe a capacidade da gente desvincular recursos de superávit financeiro dos fundos e direcionar para a dívida. Esse ano a gente já direcionou algo como 165 bilhões de reais de dinheiro que estava parado em superávit financeiro dos fundos para a gestão da dívida, para reforçar o caixa. Isso nos permitiu essa
essa ação mais conservadora nesses leilões com maior momento de estresse, mas mais recentemente a gente tem colocado mais LFTs. Isso assim, também depende muito da demanda do mercado. A gente tem, obviamente, a intenção de ter maiores volumes de pré-fixados, de títulos indexados à inflação, mas também temos que ponderar isso pelo apetite do mercado, pelos papéis que nós estamos oferecendo. E a LFT, ela tem uma vantagem, que ela tem um prazo mais longo, que é uma característica importante nesse momento, onde a gente está tentando desconcentrar vencimentos que acabaram ficando muito concentrados no curto prazo, em função desse período que nós tivemos, desse segundo semestre de 2020, onde a gente teve que ir a mercado sob restrições mais estressadas, emitindo títulos mais curtos. Então, em termos de composição, em termos de indexadores, não é o nosso objetivo ampliar significativamente o volume de LFTs. A gente fez alguns leilões pontuais com um volume de LFT maior, mas, por outro lado, se nós fizermos essas emissões de LFT, por outro lado, eles trazem algum ganho para a gente de prazo médio, que é um outro indicador que a gente precisa aprimorar. Bom, secretário, Zé, quer complementar? Não, eu ia encerrar. Se tem alguma pergunta então, aí... Olha só, chegou uma pergunta aqui do Cleison, acho que é Cleison o nome dele. É uma pergunta mais provocativa, eu queria passar para o secretário. Ele diz o seguinte: por que o Brasil tem dívida externa em mercado? Para ser subjugado pelas agências de rating / Wall Street? Mas tudo bem que ele usou um termos assim mais provocativos, mas é uma coisa também que muita gente pode não entender, né, secretário? Por que a gente tem dívida externa se a gente é credor externo? Então, eu queria que o senhor explicasse o motivo de ter essa dívida externa. Acho que é uma pergunta válida. Assim, a gente tem uma dívida externa. É importante a gente ter os mercados abertos. É importante a gente ter esse mix de financiamento doméstico e financiamento externo. Hoje o Brasil emite lá fora muito mais para construir uma referência para as emissões privadas. Isso é um papel importante do Estado. Uma empresa nacional emitir lá fora seus papéis para captar recursos, muitas vezes com custos menores ou mais condizente com a realidade das suas receitas. A gente ter uma empresa exportadora, por exemplo, que emite lá fora, é algo que faz todo sentido para aquela empresa do ponto de vista do seu ALM. Se essa empresa emite tendo uma referência soberana para a taxa de juros dos seus papéis, isso é muito melhor, isso dá muito mais confiança para essas empresas. Mas, indo direto na pergunta, não é porque a gente tem dívida externa que a gente tem relação com as agências de rating. As agências de rating avaliam a nossa dívida doméstica também. Então, do ponto de vista da sinalização para o mercado privado, é muito importante, e nem de longe isso significa uma subordinação, porque o país é avaliado pela sua dívida doméstica também. Bom, eu quero agradecer, já estamos aqui há mais de uma hora, secretário, muito obrigado pela sua presença, foi excelente, foi muito bom, acho que tenho certeza que nossos ouvintes aí, nossos espectadores gostaram bastante, muita informação, muito obrigado, quer dizer, e até uma próxima. Obrigado, Zé Márcio, obrigado, Denise, obrigado por toda a audiência de vocês. Estamos aqui para sempre tentar ser o mais claro possível sobre a condução da política fiscal, e o que precisarem, só procurar. Ok, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão, obrigada, Zé, também. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouco mais de como é que funciona a questão fiscal brasileira. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.